E se eu te dissesse que o Spotify Model nunca existiu? Sempre foi uma mentira, para não dizer uma mentira, sempre foi um modelo aspiracional, meio, olha, é aqui que queremos chegar. E tem muita gente copiando sem saber isso. Vamos dar uma olhada? Ó, seguinte, esse é o modelo, né? Foi em 2012, o Henrik e o Anders. O Henrik, ele até escreveu que ele não criou o modelo do Spotify, ele apenas documentou, né? Uma linha parecida aí com o que o Martin Fowler fala, né? Então ele criou esse modelo aqui, ele documentou esse modelo aqui de você organizar as squads dentro de tribos, né? As tribos são agrupam as squads em torno de um objetivo comum. Você tem os chapters dentro das tribos e você também tem as guildas que permeiam a organização e agrupam pessoas com interesses em comum. Por exemplo, desenvolvimento web, ou sei lá, desenvolvimento funcional, ou agilidade, né, dentro da organização. O que é legal? Esse post aqui do Jeremiah Lee, ele é bem famoso, acho que muita gente conhece, mas tem muita gente que não conhece, por isso que eu queria trazer ele aqui, tá? Obrigado aí pro Patrick Negri, lá da Yugo. Ele postou isso daqui no nosso grupo da Confraria de CTOs recentemente, e aí eu relembrei desse artigo aqui, eu falei, porra, legal, deixa eu fazer um vídeo sobre isso. E o que ele fala? Ele é um insider lá dentro, tá? Então, o blog post ele é de 2012, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aquele artigo lá é de 2012. E o Jeremiah, que ele entrou lá em 2017, achando, né, que ia ver o modelo Spotify em ação. E o que é legal? Ele aprendeu lá, ele viu que esse modelo de squads nunca foi completamente implementado. Putz, olha que interessante isso daqui. Ele era aspiracional e nunca foi totalmente implementado. Vale a pena ler esse artigo, depois eu deixo aqui. E o que é legal que o Jeremiah fala não, você não precisa confiar em mim. O próprio coautor do artigo, né, junto com o Henrik, o Anders, ele falou assim, poxa, me preocupa que as pessoas só estão tentando copiar e implementar isso daqui. O Joaquim, né, que foi Agile Coach do Spotify também, ele falou que quando eles escreveram isso, a gente não estava fazendo. Era uma parte ambição e parte aproximação. Ou seja, era uma mentira, era uma coisa aspiracional. Não tenho nada contra isso, né? Mas acho que eles poderiam deixar isso mais claro ali no post, né? Mas vamos lá. Depois vocês leem o artigo aqui com calma. Qual que é a grande ideia aqui do Spotify Model? Era você organizar essas squads e sempre tinha essa figura aqui do PO como um mini CEO para aquela feature ou para aquela área ali da empresa e tal, atuando ali como executivo ali, puxando o time para aquelas features ali, né? E por que não funcionou? Eu vou passar bem rápido aqui para vocês, tá? Cara, isso era uma estrutura matricial. Você vê livros de administração de empresas falando de estruturas matriciais, falando quais são os prós e contras nisso. E o artigo não comenta isso aqui, mas o que eu acho interessantíssimo os engineering managers nesse modelo aqui, eles tinham pouca responsabilidade, tá? Porque o engineering manager basicamente era o chefe aqui, o head do chapter, né? Então, o head de back-end, o head de front-end, o head de mobile e tudo mais, né? Então, a pessoa ou uma pessoa aqui tinha um head técnico e um head mais funcional aqui de negócios e tal. E qual que é o problema que ele fala aqui? Como tinha a equipe tinha muitos engineering managers ali, ou um engineering manager sozinho não conseguia gerenciar pessoas suficientes na equipe e esse manager não estava envolvido no contexto diário para resolver qualquer possível conflito ou para elevar a capacidade do time para um outro estágio, né? Então, isso aqui, para mim, é o principal. Você tem um baita de um problema de matriz embutido aqui dentro das suas equipes que precisam ter uma agilidade muito rápida, né? Muito azeitada, né?
E aí, isso leva a esse problema aqui que eu achei muito legal ele falar, que faltou um par para o mini CEO ter um mini CTO, uma responsabilidade maior ali da parte técnica, da parte de gestão de pessoas, ali da parte técnica mesmo, ali cuidando dessas pessoas técnicas ali, dos engenheiros, dos desenvolvedores de software, para cuidar disso. Então, pô, animal isso daqui. E aí ele fala assim, ó, pô, para aprender sobre os erros aqui do Spotify, que os PMs devem ter um peer equivalente para engenharia, e eu falo bastante disso, né? Eu falo que os PMs têm que ter ali o apoio de engineering managers também, né? Sempre tem que ter esse parzinho ali. Acho que é muito importante isso também. Outra coisa legal que ele comenta de autonomia de times, que eles elevaram muito a autonomia de times e faltou um pouco de alinhamento, faltou um pouco ali de processos, enfim, organizar melhor esse alinhamento ali, como é que esse alinhamento ia funcionar em torno de boas práticas, né? Eu acho que é isso que eles falam, e bastante de accountability ali, como que você vai medir esse sucesso aqui da liderança e tudo mais, né? Isso aqui, a autonomia com accountability, eu acho que é fundamental, e é um negócio que lá na Source Level a gente... eu falo bastante para os clientes da Source Level, né? Source Level a gente traz, provê métricas do desenvolvimento de software ali, né? Dos times, como que os times estão evoluindo, colaboração, throughput, lead times. Então eu acho que é um jeito bem legal de você promover a autonomia com accountability também. Eu tento embutir isso bastante ali dentro dos clientes também. Coisas interessantes aqui, ó, colaboração, como eu falei, tava uma competência ali assumida, e é uma skill que requer bastante conhecimento ali e prática, né? Então, assim, coisas... Pô, vale a pena ler esse artigo, eu acho super legal. E uma coisa que eu acho que é interessante que o Jeremiah fala aqui, que é o seguinte, né? Ele fala assim, ó, não tem... o que eu posso fazer, né? Eu falei, ó, não tem quick fixes, né? Não tem nenhum hack aqui para você fazer para consertar um modelo. Mas uma coisa que ele fala que eu gosto bastante, uma referência que ele traz, é o livro do Team Topologies. Meu, esse livro é muito bacana, se você não leu, vale a pena você ler. Tem essa apresentação do autor, que eu acho que é bem legal, ela resume bem a ideia do livro, que é basicamente você tem 4 tipos de times diferentes que você pode organizar a tua organização, que esses 4 tipos aqui. Eu não vou nem dar play no vídeo, que é o Stream, o Enabling Team, Complicated Subsystem Team e o Platform Team. Cara, e com isso, se você entende bem qual que é a função de cada tipo de time, e isso está bem claro ali para a organização e para os outros times também, cara, fica fácil você entender e conseguir ter esse alinhamento que é muito importante para a autonomia de todos esses times também. Então, pô, vale muito a pena ter isso daqui. Basicamente era isso que eu queria falar. Então, modelo Spotify nunca existiu, nem dentro do Spotify. Então, não tente copiar um negócio só porque você viu, porque você achou legal. E uma coisa legal aqui que o Jeremiah fala, que que ele fala assim, quando eu perguntei para os meus coworkers aqui, para os meus colegas de trabalho aqui, por que aquele conteúdo não foi removido ou atualizado para refletir a realidade? Puta, olha essa frase aqui que é feita. Ele falou, nunca tive uma resposta boa, né? Muitas pessoas, ironicamente, acham que os posts funcionam bem para recrutamento. E faz todo sentido, né? Aqueles posts fazem bem. E aí, mas eu tenho mais uma coisa para comentar, que é o seguinte, né? O Henrik e o Anderson, eles criaram esse artigo aqui, e, se não me engano, eles fazem parte dessa consultoria aqui, ó, essa Crispy. E aí, cara, é consultoria. Então, esse é exatamente uma consultoria. Então, pô, a consultoria vai querer um blog post desse... um artigo desse animal dizendo, olha como a gente resolveu o problema de escala lá da Spotify. E aí, pô, consultoria tem que, né? Eles querem fazer essa promoção aqui, mas aí você tem que sempre olhar com bastante cuidado no que esses caras estão falando. Então, por isso que eles nunca derrubaram esse conteúdo, nunca falaram alguma coisa corrigindo isso daqui, apesar de que eles falam algumas coisas sobre o modelo Spotify depois. Nesse blog post aqui do Jeremiah, vocês vão ver um conteúdo legal aqui,
o próprio Anders e o Henrique falando aqui sobre updates, né? Sobre como que eles, o que o Spotify está fazendo, o que rolou lá dentro de 2016, 2017. Então vocês podem se aprofundar um pouquinho melhor aqui sobre o que eles falam sobre o modelo Spotify. E aí alguns links também aqui falando um pouco mal sobre o modelo, falando, cara, não é, eu gosto bastante disso daqui, que ele pega a ideia de uma estrutura matricial de qualquer empresa, e aí você só trocou algumas palavrinhas aqui, botou departamento tribo, time squad, head colocou chapter lead e tal, e achou que tudo ia funcionar aqui e tal. Então eu acho bem bacana isso daqui também. Mas é isso aí, galera. E aí, o que vocês acham sobre o modelo Spotify? Conta aí pra mim. Valeu!